Bom dia, queridos alunos da Escola Dinâmica. Vamos iniciar aqui nossa gravação hoje da nossa aula. Espero que vocês tenham tido uma excelente férias e vamos voltar com toda a força, com toda a vontade para podermos concluir mais um ano letivo e que o nosso próximo ano volte assim somente com aulas presenciais, para que a gente volte ao nosso normal, no nosso dia a dia. Hoje, no nosso livro de Geografia, no sétimo ano, nós vamos iniciar aqui o capítulo 10, que fala sobre o espaço brasileiro e sua diversidade, ou seja, todas as suas características físicas, com relação a clima, vegetação, hidrografia, relevo do Brasil como um todo. O Brasil é um país que apresenta uma grande diversidade de aspectos naturais, físicos, devido à sua extensão territorial continental, e devido a isso vai apresentar essa imensa variedade natural. Vamos iniciar falando sobre a estrutura geológica do território brasileiro, que o Brasil é um país com estrutura geológica datada do período pré-cambriano, que é a primeira era geológica existente desde a existência da Terra no universo. E o Brasil ele é datado desse período e, por conta disso, a estrutura geológica brasileira é uma estrutura geológica bem antiga. A Terra ela surgiu no espaço, há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, quando era uma imensa massa de gelo, que depois ela foi descongelando, e tornou-se uma grande bola de água com uma única massa continental, e essa massa continental foi denominada como Pangeia. Essa grande bola de água era um único oceano, também denominado de Pantalás. Então, com o passar do tempo, essa grande massa continental ela se dividiu em várias outras massas continentais, e se separaram, se afastando até chegar a onde estão hoje, dando origem assim aos continentes. Com o tempo, alguns continentes ainda continuaram se manifestando, sismicamente falando, e o Brasil não. O Brasil acabou sendo o primeiro continente a ter sua placa tectônica consolidada e que, por sua vez, acabou não tendo movimentação sísmica em nossa área. O Brasil hoje está localizado no centro da placa sul-americana e, devido a isso, não vai apresentar fatores sísmicos. Não temos aqui terremotos ou vulcões ativos. Mas alguns milhares de anos atrás, o Brasil já teve uma grande atividade sísmica e muitos terremotos, e que, com o tempo, a consolidação dessa placa sul-americana e o Brasil acabou ficando no centro dela, distante das bordas, acabou sendo um país privilegiado com relação a essa questão. Há milhares de anos atrás, o Brasil era constituído por grandes cadeias de montanhas, mas com a consolidação da placa tectônica, o que acontece? Parou de haver essa atividade sísmica, e o Brasil passou a ter uma estrutura geológica que acabou sendo modificada pelos fatores exógenos, que são chuvas, ventos e temperismo químico físico, que são fatores moderadores, aqueles fatores que acabam diminuindo o relevo brasileiro, devido ao processo erosivo. Porque os fatores endógenos são aqueles que ocorrem de dentro para fora, promovem o soerguimento da crosta terrestre, o soerguimento através dos choques das placas tectônicas, que promovem um dobramento nessa placa tectônica, chamado de dobramento moderno, e, consequentemente, através dele promove o soerguimento de cadeias de montanhas. Como no Brasil nós não temos mais essa atuação dessa movimentação de placa tectônica,
os dobramentos brasileiros são dobramentos antigos. E aí quem atua sobre o relevo brasileiro são as forças exógenas modelando o relevo, deixando o relevo cada vez mais rebaixado. E aí no Brasil, devido a isso, nós não temos aqui as chamadas cadeias de montanhas. Qual é a estrutura geológica do Brasil? O Brasil ele é formado por basicamente planaltos, planícies e depressões. Nós não temos cadeias de montanhas. Há alguns anos atrás, né, alguns milhares de anos atrás, existia assim no Brasil uma grande quantidade de cadeias de montanhas. Né? Mas com a consolidação, essa cadeia de montanhas que nós tivemos no Brasil começou a ser rebaixada através das forças exógenas e daquelas cadeias de montanhas tornaram aí, surgiu o quê? Os planaltos. E o que era planalto antigamente se tornou planícies, né? E também vieram surgir algumas depressões. Qual a diferença entre planalto, planície e depressão? O planalto, gente, é uma estrutura de relevo relativamente baixa com algumas elevações, né? Que podem atingir até no máximo 2.000 metros de altitude. Né? Já as planícies, e no planalto, o processo de erosão ele supera o processo de sedimentação devido à exposição maior que o relevo tem aos processos erosivos. Já nas planícies, né, o processo de sedimentação é maior do que o processo de erosão, já que a planície é uma região extremamente plana, sem nenhuma elevação. E aí o que acontece? Acaba ocorrendo um acúmulo de sedimentos nessas áreas de planície, ao qual você tem uma sedimentação maior do que a de erosão. E as depressões são desgastes dos solos que podem ser abaixo do nível do mar ou acima do nível do mar. Quando está abaixo do nível do mar, essa depressão é considerada a depressão absoluta. Quando está acima, é a depressão relativa. Por exemplo, a depressão sertaneja é considerada uma depressão relativa, mas há milhares de anos atrás já foi uma depressão absoluta. Por quê? Porque antigamente, né, quando nós tínhamos ainda a formação de planaltos ou de cadeias de montanhas, eu tinha do lado de cá uma cadeia de montanha que hoje é o Planalto da Borborema, aí você descia, entrava na depressão sertaneja, que era uma depressão absoluta, e depois do outro lado subia numa cadeia de montanha que onde hoje é o Planalto do Araripe. O que acontece? Essa cadeia de montanha que estava dos dois lados começaram a se decompor, os sedimentos foram arrastados para dentro daquela que era uma depressão absoluta e começou a acumular sedimentos dentro dessa depressão absoluta. Ela se encheu de sedimentos e passou a ficar acima do nível do mar, tornando assim uma depressão relativa. No Brasil hoje não existe local nenhum que exista depressão absoluta. No Brasil só temos depressões relativas e isso, consequentemente, diz que o Brasil é um país de estrutura geológica muito antiga. Vamos falar aqui um pouco sobre a estrutura do relevo brasileiro. O relevo brasileiro é predominantemente composto por planaltos, né? E onde é que estão localizados a maioria dos planaltos do Brasil? A maioria dos planaltos do Brasil estão localizados na porção mais central do Brasil, puxando para o leste brasileiro até descendo para o sul. Essas regiões basicamente são compostas por planaltos no território brasileiro. Uma região onde geomorfologicamente o relevo brasileiro ele apresenta uma idade geológica muito antiga e aí consequentemente tem essa estrutura planalto predominantemente no Brasil. E aí eu tenho como os principais planaltos brasileiros o Planalto das Guianas, o Planalto da Borborema, o Planalto Central, né? São alguns planaltos de grande importância no Brasil. O Planalto Norte-Sul Rio-Grandense, né, também faz parte dessa cadeia de planalto do Brasil. Mas se eu vim colocar numa prova qual a estrutura de relevo predominantemente no Brasil, é de planalto. Temos também as planícies, com destaque aí para a planície amazônica, porque a região amazônica é praticamente uma bacia, né? Nós temos as bordas da região norte elevadas, né? Onde eu vou ter aí algumas serras e alguns planaltos, algumas chapadas, né? E na porção central eu vou ter a planície amazônica, onde todo o sedimento que encontra-se na lateral escorram para
o centro da região amazônica, dando aí uma vasta planície nessa região. Além da planície litorânea, que percorre todo o litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, estendendo-se ainda para o norte do Brasil, até chegar na Amazônia. Né? Então, porém, a condição de estrutura de relevo brasileira era predominantemente feita por planaltos. Planaltos é a principal estrutura de relevo que nós temos no Brasil. Ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre as águas brasileiras. Né? O Brasil é um país que é muito privilegiado em relação aos seus regimes fluviais, às suas águas, às suas quantidade de rios que nós temos aqui no Brasil. E devido a isso, nós temos aqui como grande potencial a energia hidroelétrica, né? A energia produzida através da água. Temos uma grande quantidade de bacias geográficas, destaque para as principais que produzem energia elétrica, e aí nós temos quais são as principais. A bacia do São Francisco, localizada no Nordeste brasileiro, porém ela não é totalmente nordestina, porque ela nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, ou seja, na região sudeste, e aí quando entra no Nordeste, entra pela Bahia, passa por Pernambuco e deságua entre Sergipe e Alagoas no Oceano Atlântico. Essa bacia tem um enorme potencial de produção energética através da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, também chamada de Chesf, com as usinas de Sobradinho, Xingó, Itaipu, Paulo Afonso, 1, 2, 3 e 4, e a usina de Mochotó, também é uma das usinas que fazem parte do complexo da Chesf. Né? Além de Delmiro Gouveia, também é outra usina de menor porte, né? A de Luiz Gonzaga, né? São usinas e outras que eu não estou vindo aqui na cabeça agora, mas também de grande importância para a produção energética da região nordeste brasileira. Esse Rio São Francisco ele também tem uma enorme importância com relação à produção agrícola, pois suas águas servem também para o desenvolvimento da agricultura na região, ao qual, ali na região do Vale de São Francisco, acabam utilizando para a produção de uva, manga e laranja na produção desses produtos agrícolas da região, alavancando com isso a economia nordestina. E aí, consequentemente, deem destaque para esse processo de produtividade do Rio São Francisco. Ele também é chamado Nilo brasileiro porque apresenta características muito peculiares ao Rio Nilo na África. O Rio Nilo na África, ele possui direção sul-norte, né, onde ele nasce lá no Quênia e deságua no Egito, no mar Mediterrâneo. O Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, sobe e deságua lá em cima, entre Sergipe e Alagoas, no Oceano Atlântico. Ambos têm potencial de produção agrícola, como eu falei para vocês aqui, o Rio São Francisco na produção de uva, manga e laranja, e o Rio Nilo desde a crescente fértil dos antigos povos nilóticos, que se produzia muito, fazendo com que os povos se tornassem sedentários naquela época, deixando de ser nômades. Além disso, passam por regiões extremamente áridas e nunca secam. O Rio São Francisco passa pelo sertão nordestino, e mesmo em períodos de estiagem prolongada tem água o ano todo. O Rio Nilo passa pelo deserto do Saara, e mesmo assim, com estiagem prolongada, tem água o ano todo. Então são rios perenes, ok? Vou falar agora de um outro rio de grande potencial energético, que é o Rio Paraná. O Rio Paraná. O Rio Paraná é um dos rios de grande importância econômica no Brasil, já que ele, durante muito tempo, foi um dos principais rios de produção de energia, e até hoje, no Brasil, porque ele possui a maior usina hidrelétrica do país, que é a usina de Itaipu. É uma usina binacional que produz energia tanto para o Brasil quanto para o Paraguai, por isso considerada binacional, porque foi construída ali na divisa entre Brasil e Paraguai,
né, um acordo entre os dois países, ao qual o Brasil detém 75% da energia produzida através da usina de Itaipu e Paraguai apenas 25%, mesmo assim ainda não consome esses 25% total. Né? Esse rio ele nasce no estado de Goiás e deságua no Rio no Prata, na Argentina, por isso também faz parte da Bacia Platina. Além do seu potencial de produção energética, o Rio Paraná também serve para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, já que a área da centro-oeste brasileiro é muito rico, principalmente na produção pecuária, na criação de gado, né, onde tem o maior rebanho bovino do Brasil, está na região centro-oeste, e é ajudado pelo Rio Paraná a matar a sede do gado dessa região, além de utilizar também para a produção agrícola, na irrigação de soja, trigo, né, e de outros grãos que são produzidos naquela região do centro-oeste brasileiro. Então, por isso, o Rio Paraná tem essa grande importância no que se respeita ao desenvolvimento econômico do país. Um outro rio muito importante é o Rio Tocantins-Araguaia, em termos de produção energética. O Rio Tocantins-Araguaia é um rio artificial. Por que um rio artificial? Porque para construir a usina de Tucuruí, para fornecimento da energia da região norte e parte do centro-oeste brasileiro, houve necessidade de fazer a junção entre os dois rios para que ele tivesse um potencial de energia muito grande. E aí, durante a década de 70 e 80, foram feitas essa junção desses dois rios para a construção do rio da usina de Tucuruí, ao qual ela acabou sendo de suma importância para a produção energética dessas regiões aí do norte e do centro-oeste brasileiro. É hoje a segunda maior usina do Brasil, né? E a maior usina hidrelétrica que produz energia só do Brasil. Né? A usina de Itaipu, ela é uma usina binacional. A Tucuruí é uma usina totalmente nacional, então ela só fornece energia para o Brasil, ok? Temos também outros rios no Brasil, mas que não de importância de produção de energia. Por exemplo, o Rio Amazonas, o tão falado Rio Amazonas, é um rio que ele também não é totalmente brasileiro. Tem um enorme potencial energético, porém não é aproveitado, que eu vou falar já por que não é aproveitado. O Rio Amazonas ele não é um rio totalmente brasileiro, porque ele não nasce no Brasil, ele nasce no Peru, sobre a Cordilheira dos Andes, com o degelo do gelo do topo das montanhas. Esse degelo faz com que essas águas escorram sobre a montanha até penetrar no Brasil. Quando chega no Brasil, ele encontra-se com alguns afluentes como o Rio Xingu, o Rio Tocantins, o Rio Araguaia, o Rio Madeira, entre outros rios, que acaba formando aí a maior bacia hidrográfica do mundo, tanto em volume quanto em extensão territorial. Apesar de ter esse grande volume de água, e ter esse imenso potencial de produção de energia, o Rio Amazonas ele não produz tanta energia assim, por conta de impactos ambientais que podem ser causados à construção de usinas hidrelétricas naquela região. Porque para construir uma usina hidrelétrica você acaba tendo que alagar, inundar uma grande área de vegetação, causando um grande impacto ambiental que vai matar aí animais e vegetais daquela região, diminuindo consideravelmente a fauna e a flora da região, além de populações ribeirinhas indígenas que são protegidas por lei nessas regiões, e aí teria que desocupar uma grande área de produção de população indígena, e não é o caso. Por conta disso, as questões relacionadas à produção de energia na região norte eram tanto quanto deficitária. Atualmente nós temos uma usina hidrelétrica que ainda está parada, não está em atividade na região norte, por conta justamente dessas questões ambientais, que é a usina de Belo Monte. Foi construída durante o governo do PT, em busca de melhoria na produção de energia, mas que causou um grande impacto ambiental para o Brasil, e aí, consequentemente, ela está parada, a obra foi embargada, na realidade,
para que essa usina não entrasse em funcionamento devido a esses impactos ambientais que possa vir causar. E a briga na justiça ainda ocorre até hoje. O Rio São Francisco é um rio muito importante porque ele fornece água para boa parte da população ribeirinha de baixa renda que vive naquela região e aí, consequentemente, depende muito deste rio para sobreviver a população da região que vive na área da Amazônia. Além disso, ele serve também como principal fonte de alimento para boa parte das populações vivem da pesca, né? E aí, consequentemente, essa pesca, o extrativismo animal dessa região faz com que haja uma movimentação econômica, além de ser usado também para a irrigação daquela área, já que hoje, atualmente, estão se ampliando as fronteiras agrícolas para o norte do Brasil e boa parte da água do rio Amazonas também está sendo utilizada para o desenvolvimento da agricultura local. E aí, consequentemente, nós temos esse processo de irrigação utilizada pelas águas do São Francisco. Além das águas superficiais, dessas grandes bacias geográficas que estão sendo no Brasil, nós temos também as águas subterrâneas. O Brasil detém duas grandes caixas d'água no mundo, que daqui a alguns anos, alguns 20, 30 anos, vai haver uma falta de água muito severa no mundo, e nós vamos estar aqui resguardados com duas caixas d'água muito importantes, que é o aquífero Guarani e o aquífero do Alteixão. O aquífero Guarani, apesar de abranger uma área territorial subterrânea maior do aquífero que o aquífero do Alteixão, ele tem menos água do que o aquífero do Alteixão. O aquífero Guarani, ele ocupa os estados do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, além de pegar ainda o Uruguai e a Argentina e parte do Paraguai, só de água subterrânea, que na realidade vai ser uma das nossas principais fontes de sobrevivência no futuro do Brasil. Apesar de abranger toda essa área, o aquífero do Alteixão, que só pega apenas o estado do Amazonas, Pará e o Amapá, ele abrange uma quantidade de água, um volume de água bem maior, devido à sua profundidade, que é bem maior do que o aquífero Guarani. E aí nós temos esse reservatório de água para o nosso futuro, que possa vir faltar água no nosso país ou até mesmo no mundo futuramente. E aí, além desses rios que eu falei para vocês, a gente tem outros rios também de importância, não tão importantes quanto esse, como por exemplo, eu tenho o rio Parnaíba, que pega os estados do Ceará, Pernambuco, Ceará, Piauí e Maranhão, que é um rio que é muito importante para o desenvolvimento do cultivo da mata de cocais na região do meio norte brasileiro, entre o Piauí e o Maranhão, e também para a navegação. Além disso, nós temos a bacia Platina, que aí reúne Rio Paraná, Paraguai e Uruguai, que apesar de ter o nome de Rio Paraguai e Uruguai, são rios que passam dentro do Brasil, no sul do Brasil, e tem um potencial em termos de desenvolvimento agrícola, principalmente o Rio Paraguai. O Uruguai possui um pequeno potencial em termos de produção energética. Na região sudeste eu tenho a bacia do Rio Tietê, que é uma das bacias mais poluídas do Brasil, que é uma vertente do Rio Paraíba do Sul, que diga-se de passagem, a bacia do Paraíba do Sul é uma das menores bacias que nós temos no Brasil, porém uma das mais poluídas, já que está localizada no meio urbano e recebe uma grande quantidade de dejetos e excrementos de usinas e indústrias que estão naquela redondeza ali. E aí, consequentemente, eu tenho esse grande impacto ambiental que são causados por essas usinas hidrelétricas, usinas de produção industrial, que acaba poluindo a bacia do Paraíba do Sul. Vamos falar agora um pouco sobre a questão climática do Brasil e vegetacional, primeiramente falando sobre o clima. É importante a gente ressaltar a diferença sobre clima e tempo, A diferença entre clima e tempo é que o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, ou seja, o tempo muda de uma hora para outra. Já o clima não.
O clima é o estado permanente da atmosfera, ele nunca muda, ele é permanente. Por exemplo, qual o clima do Brasil? O clima do Brasil é o clima tropical, ou seja, não muda de jeito nenhum, sempre vai ser o clima tropical. Porém, o tempo pode mudar de hora para outra. Pronto, há meia hora atrás estava uma chuva muito torrencial aqui em Olinda, né? Uma chuva que eu pensei que não ia parar. Aí agora já passou a chuva, já está nublado, então o tempo já mudou, né? A gente diminuiu a umidade relativa do ar, né? Que estava altíssima, agora diminuiu um pouco, deve estar em torno de 75% a umidade relativa do ar, porque isso tem a ver com o tempo, né? O tempo ele está momentâneo da atmosfera. E o Brasil apresenta alguns climas isolados, alguns climas influenciados por alguns fatores, como relevo, como altitude, como latitude, entre outros fatores. E aí o tempo ele acaba sendo alterado, o clima do Brasil ele acaba sendo modificado por conta desses fatores em algumas regiões isoladas. Tive que dar uma pausa aqui para colocar o carregador, que o computador estava descarregando. Mas o tempo, o clima brasileiro ele é bem diversificado justamente por conta da estrutura do relevo brasileiro, né, que com o tempo ele vem se modificando. Nós temos no Brasil uma área muito variada relacionada à questão do seu estrutura de relevo, da sua posição geográfica, né? E tudo isso acaba contribuindo de certa forma para que o Brasil tenha essa diversidade. Quais são os climas que nós temos no Brasil, além de termos o predominante tropical? Eu vou ter um clima predominantemente tropical, vou ter um clima também equatorial. Este aí é um clima quente e super úmido, pois está próximo ali do Equador, e aí essa, por sua vez, recebe uma grande incidência do luz solar. E aí, como passa na região norte, a vegetação, juntamente com os rios, promove a evaporação e a evapotranspiração da vegetação, que acaba formando nuvens constantes e chuvas diariamente. Temos também um clima semiárido, localizado no sertão nordestino, né, que em outra aula a gente vai detalhar mais sobre esses tipos de climas que nós temos no Brasil. O clima semiárido é um clima muito seco e quente, apresenta uma diferença térmica diária muito grande. Durante o dia faz temperaturas elevadas e à noite temperaturas baixas, chama-se amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura diária, não é? Temos também o clima tropical de altitude, localizado nas áreas de maior altitude no Brasil, que está localizado principalmente ali entre a região sudeste e a região centro-oeste do Brasil, onde temos ali as serras do Rio de Janeiro, do São Paulo, etc. Né? O tropical atlântico, né? Localizado no litoral brasileiro. E, por fim, o subtropical, que é a única área do Brasil que está propícia a fenômenos meteorológicos de grande magnitude, como furacões e tornados, devido estar numa área de encontro de duas massas de ar fria e uma quente, e aí encontram-se em sentidos opostos, ao qual, de certa forma, acaba tendo e sendo uma área muito propícia ao desenvolvimento desses fenômenos meteorológicos, que não é muito comum no Brasil. Mas no sul do Brasil, correspondendo aos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, sul de São Paulo e sul do Rio Grande do Sul, o sul do Rio Grande do Norte, acaba sendo propício a esse tipo de fenômeno meteorológico, já que estão numa área de clima subtropical. Pois bem, queridos, na próxima aula eu vou detalhar um pouquinho mais sobre essas formações climáticas que nós temos no Brasil, entraremos também na formação vegetal, já que a vegetação é considerada o espelho do clima e, de certa forma, acaba fazendo com que o Brasil tenha esse mosaico climatobotânico muito grande, não é? Apresentando uma grande variedade desse processo natural que nós temos no Brasil. Um abraço a todos, que Deus abençoe, fiquem com Deus e que nós voltaremos nesse segundo semestre com toda a vontade de estudar
e que esse processo de pandemia se encerre muito rapidamente. Todos nós estejamos vacinados muito em breve. Um abraço e fiquem com Deus.